Saudações, sou o professor Walter Almeida da disciplina de Matemática do 9º ano e nós vamos ver hoje a função do segundo grau. Lembrando que a aula de hoje é uma aula que vai ser muito rápida mesmo, e nós vamos utilizar muitos conceitos que vimos de forma mais lenta na função do primeiro grau, que é o zero da função, gráfico, crescimento e decrescimento. Então vamos entender isso também na função do segundo grau, ok? Vamos lá. Bom, uma função quadrática ou do segundo grau, ela é chamada dessa forma porque ela vai ter o nome da função e uma equação do segundo grau como expressão. Na forma genérica, ela é escrita assim, o nome, ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são os coeficientes e o x é a incógnita em questão. Lembrando que para essa função ser do segundo grau, tem que ter uma condição. O a não pode ser zero, porque qualquer termo que eu multiplico por zero, isso aqui deixaria de existir e ela passaria a ser do primeiro grau. Isso é importante lembrar, beleza? Bom, como na função do primeiro grau, a primeira coisa que a gente vai ver é o zero da função. Como é que eu determino o zero da função? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa função e igualar a zero, ou seja, estou trocando o nome por zero. A partir desse momento, eu posso escolher qualquer caminho. Calcular o delta, x1 e x2, posso fazer soma e produto, ou qualquer outra técnica que você se lembre para resolver essa equação. Chama a atenção de vocês que seria interessante fazer por Bhaskara, porque lá na frente, para alguns outros estudos, você vai precisar do delta e de algumas outras informações, tudo bem? Bom, assim como a função do primeiro grau, a função do segundo grau, ela tem um gráfico. Na função do primeiro grau, nós vimos que são retas. Na função do segundo grau, ela tem um comportamento diferente. Ela vem em forma de parábola. Aí precisamos observar o seguinte. O coeficiente que multiplica o x ao quadrado, quando ele é positivo, a concavidade é para cima, tudo bem? Então a parábola é desenhada com a boquinha para cima, ok? Se o a for positivo. Se o a for negativo, a concavidade é voltada para baixo, ok? Outra coisa que a gente pode perceber rapidamente, nesse gráfico da função nós damos de 3 pontos importantes. Os dois zero, o primeiro x e o segundo x, são os dois valores importantes. E o terceiro ponto importante é o termo independente, ou seja, aquele número que não é acompanhado por letras. Nesse exemplo aqui, o 6. Então, esse termo aqui diz aonde ela passa sobre o eixo y. Então, observa, passa sobre o eixo y, exatamente onde ela toca é o valor do 6. Se o 6 for positivo, vai ficar na parte de cima. Se o c for negativo, vai ficar na parte de baixo. Tranquilo? Bom, uma coisa interessante é que a função do segundo grau, ela possui os dois pontos de máximo e de mínimo, diferentemente da função do primeiro grau. Na função do primeiro grau, ou ela é crescente ou ela é decrescente. Aqui a gente vai conseguir sentir esses dois estudos da mesma forma. O que vai determinar esse estudo é o ponto de máximo ou de mínimo, tudo bem? Bom, como é que eu encontro o ponto de máximo ou ponto de mínimo? Simples. No extremo da parábola, se eu jogar isso aqui para cima, ela vai subir e vai chegar no seu ponto máximo e vai começar a descer. Então observa, quando eu arremesso para cima, ela chega num ponto máximo e começa a descer. Se você for observar, o comportamento dessa parábola é esse primeiro. Então, quando o movimento é de subida e após descida, eu tenho um ponto de máximo. O que isso quer dizer? Qual a maior altura que ela atingiu nesse exemplo. Tudo bem? Então, a maior altura eu chamo de ponto máximo. É onde ela muda o comportamento. Estava subindo, chegou no máximo e começa a descer. Como que eu encontro esse ponto? Bom, a referência do x, o x do vértice, seria menos b sobre 2a. Se eu quiser saber a distância que ele percorreu em relação à origem, eu vou calcular o menos delta sobre 4a. Tudo bem? Bom, se o movimento for contrário, se a concavidade for voltada para cima, ok? Eu tenho o valor mínimo, o menor valor que o y pode adotar, ok? Então, quando o a é positivo, eu tenho o valor maior, o máximo valor. Quando o a é negativo, eu tenho o menor valor que ela pode adotar. Aqui, a partir do momento desse ponto, eu já começo a pensar
aonde ela cresce e aonde ela decresce. Bom, crescimento e decrescimento dessa função, ela ocorre as duas coisas, tudo bem? Se você observar, nesse ponto aqui, se eu projeto ela para y, aqui eu tenho y positivo. Então, esse aqui ela vai começar a descer, 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 até ela chegar no ponto mínimo, certo? Ou seja, ela vem de um y positivo até ela chegar no y negativo. Se ela sai de um número maior para um número menor, ela decresceu, tudo bem? Então, nessa parte, ela é decrescente, ok? Então, ela vem do infinito negativo até o x do vértice, ok? Infinito negativo, ela decresce até o x do vértice, ok? Se você for observar, exatamente desse ponto mais baixo que ela chegou, ela vai começar a se deslocar e vai começar a subir. Então ela sai do menor valor que é negativo e começa a subir. Então aqui ela passa a ter um comportamento diferente. Aqui ela passa a crescer. Então ela vai ser crescente exatamente no x do vértice até um infinito negativo, porque isso vai continuar crescendo e vai ocupar mais o x. X do vértice até o infinito positivo. Então, quando eu falo de crescimento e decrescimento, ela existe as duas coisas numa função do segundo grau. Aqui eu pensei num gráfico quando a concavidade é para cima. E quando a concavidade for para baixo, como é que ele se comporta? Ou seja, quando A for negativo. Bom, eu vou fazer a mesma análise. Se eu for olhar a origem, ela começa no y negativo e chega até o y positivo. Então, ela cresceu. Então, do infinito negativo até o x de vértice, até aqui ela é crescente. Então, do infinito negativo até o x do vértice, ela é crescente. E ela começa a decrescer exatamente desse ponto até onde ela chega ao infinito. Então, x do vértice até o infinito positivo. Vamos ver isso aplicado nessa questão que eu coloquei ainda há pouco? Vamos lá? Então, galerinha, vamos ver agora a aplicação numa equação do segundo grau. Zero da função, gráfico, ponto de máximo e mínimo, estudo do gráfico, vamos fazer tudo dela. Beleza? Vamos lá? Bom, dada a função f de x, x ao quadrado menos 5x mais 6. Determine, primeiro, os coeficientes. Segundo, o discriminante, o delta. Terceiro, o zero da função. Quarto, o gráfico. Quinto, é ponto de máximo ou mínimo. Que ponto é esse? Onde ela cresce e onde ela decresce, tudo bem? Então ele quer, de forma muito separadinha, muito organizada, o passo a passo para chegar a todas essas informações. Vamos lá então? Então eu vou pegar a função, vou anotá-la aqui. X ao quadrado, só para deixar mais perto, menos 5x mais 6. Bom, item A. Os coeficientes. Quando ele pede coeficiente, ele quer saber o valor de A, de B e de C. Quando não tem número é 1, quando não tem sinal é positivo, o B é menos 5 e o C menos, mais 6. Tranquilo? Foi só isso que ele pediu no A, coeficiente. No B ele quer o discriminante. Bom, o discriminante é o delta. Então, eu vou me lembrar que é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é b ao quadrado. Se eu já anotei aqui, eu já vou usá-lo. b ao quadrado. O menos 4 você repete. O a vale 1, que na multiplicação é elemento neutro. E o c vale 6 positivo. Então, 5 ao quadrado, 25. 6 vezes menos vezes mais dá menos, 4 vezes 6, 24. Então, delta vale 1. Discriminante, ok. Próximo passo, zero da função. Então, no item C, eu vou fazendo aqui, eu vou lembrar que x1 e 2 é menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a. Então, meu primeiro x e o segundo
menos o valor do b. O b é menos 5, mais ou menos o delta, que no caso é 1. Então, a raiz de delta sobre 2 vezes a, ou 2 vezes 1. Bom, menos vezes menos dá mais, repete o mais e o menos, raiz quadrada do 1 é 1, 2 vezes 1 é 2. Aqui, eu posso encontrar o primeiro x fazendo o quê? Isolando esse sinal de mais e pensando que existe só o de menos. 5 menos 1, 4. Então, eu tenho 4 sobre 2. Então, o meu primeiro x vale 2. Bom, para que eu possa fazer o segundo valor de x, ao invés de ignorar o sinal de mais, eu vou fazer de conta que não existe o de menos. Então, o meu segundo x é 5 mais 1, 6 sobre 2, não é isso? 6 dividido por 2 são 3. Então, 3. Aqui estão os zeros da minha função, beleza? Então, item C terminado. Agora eu vou pensar no item D, o gráfico dessa função. Então, vou fazê-lo aqui. Gráfico. Bom, toda vez que eu faço gráfico, eu me lembro que é um plano cartesiano, onde eu tenho x e y. Nesse caso, ele chamou de f de x, vou dar o mesmo nome. Bom, quais são os 3 pontos que eu devo anotar para desenrolar esse gráfico? Simples. Os 2 zeros e o coeficiente linear, que é o 6. Então, eu vou deixar anotadinho aqui para vocês não se perderem. Eu preciso do x1, que é 2. Eu preciso do x2, que são 3. E eu preciso do item C, que nós anotamos ali, que é o 6 positivo. Então, esses 3 pontos é quando eu terminar o meu gráfico. Então, eu já sei que no x vai ter o 2 e o 3 positivo. Então, eu tenho o 2 e o 3. Então, minha concavidade ou ela é assim, ou ela é assim. Como é que eu vou descobrir? Através do terceiro ponto. Se o x vale 6 e ele é positivo, então eu vou medir, ele vai ficar aqui em cima. Então é natural que minha concavidade faça isso aqui. E aqui é o termo 6. Esse é o primeiro x, que vale 2. E esse é o segundo x, que vale 3. Nosso gráfico já está esboçado. Bom, terminei o item D, agora eu vou pensar no ponto de máximo e mínimo. Bom, quando eu falo de ponto de máximo e mínimo, eu estou pensando exatamente nessa posição. Quanto vale o x de um vértice e quanto vale o y desse vértice? Bom, o x de vértice é menos b sobre a. Y do vértice quase não sai. É menos delta sobre 4a. Bom, substituindo esses valores, menos b sobre a. Eu volto lá no coeficiente, menos vezes menos dá mais, 2a. Pronto. Então, menos vezes menos dá mais, sobre a. Então, 2 vezes 1. Só chamar a atenção de vocês, se o colega contribuiu, eu tinha esquecido do 2a aqui, é importante que ele apareça. Menos vezes menos vai dar mais. E 2 vezes 1, 2. Então, observa, exatamente em 5 sobre 2. Se a gente dividir, dá 3,5. 2,5, desculpa. A cabeça hoje está ruim. Dá 2,5. Exatamente a metade da distância do 2 e o 3. Ok? Bom, como é que eu determino o y desse vértice? Menos o valor do delta. Eu vou lá no meu delta, que eu calculei e achei 1. Então, menos o valor do delta sobre 4 vezes a. Eu já anotei o a e já sei que é 1. Bom, repete o menos. 4 vezes 1, 4. Então, este valor aqui seria menos 1/4. Então, nós já temos um ponto de máximo e mínimo. Vamos anotá-lo aqui? Ponto. Aí fica aquela pergunta, professor, seria ponto de máximo ou ponto de mínimo? Como é que eu faço para saber? Simples. Perceba que o menor valor que o y vai atingir é 1 sobre 4. Mas você não tem um valor maior.
se você quisesse tomar o 6, perceba que ele continua crescendo. Então, aqui pode ser o 7, 17, 37 e continua crescendo. Então, isso deixa muito claro que nós temos um ponto de mínimo. Então, ponto de mínimo é x de v, 5 sobre 2, e y de v, que é menos 1/4. Então, nosso ponto de máximo ou mínimo foi determinado. Nós vamos passar mais questões, vamos deixar mais coisas para vocês verem. É importante que vocês pensem o seguinte, daqui a poucos meses vocês estarão no ensino médio, isso aqui vai ser visto de forma muito mais profunda e muito mais longa, ok? Então, se liguem na próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios, tentar melhorar isso aqui, deixar mais claro para vocês, e a gente se vê daqui a pouco, hein? Abraço!